Um dos fatos que marcaram 2015 e pelo segundo ano seguido foi a crise hídrica, a mais grave da história da bacia do Rio Paraíba do Sul. Hoje, segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, o nível dos reservatórios que abastecem a região metropolitana do Rio está em 17,46%, bem acima do registrado em igual período do ano passado, quando estava em 2,63%. Os indicadores estão acima do chamado volume morto, graças às chuvas que voltaram a cair a partir de outubro. Mas, apesar do alívio, técnicos e ambientalistas advertem: o risco de racionamento não está totalmente afastado não, viu? Para evitar o pior, é preciso que o verão seja chuvoso e que a população não descuide e continue a economizar água. A população do Rio de Janeiro iniciou o ano com medo da falta da água. A estiagem de 2014 fez com que o verão de 2015 fosse marcado pelo nível baixo dos reservatórios. São enormes reservatórios, eles não se enchem com pouca chuva, eles precisam de ano para encher. Então é necessário que chova durante todo o verão para que os reservatórios voltem à sua normalidade, que deve ser no entorno de 50%. O nível médio dos 4 principais reservatórios do sistema do Paraíba do Sul, que abastece 9,4 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio, chegou ao menor volume da história. Era fevereiro deste ano. O reservatório de Paraibuna, o principal do sistema, chegou a operar em 0,64% do volume morto. A bacia do Paraíba do Sul abastece também quase 4 milhões e meio de pessoas em outros 180 municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A falta de chuvas alterou as paisagens no estado. Os moradores tiveram que mudar alguns hábitos. E criatividade para economizar não faltou. Tem até uma piscina pequenininha lá que eu ponho água para aproveitar, para botar no banheiro, para lavar roupa, para lavar quintal quando está sujo. E a gente é só 3 em casa, a gente regula bem. A população andou preocupada, inclusive aqueles que dependem dos rios para sobreviver. O nível da água era bem mais alto, o dobro do que você está vendo aqui, e hoje a gente está precário, tanto no peixe como na água. Como no Brasil a maior parte da energia vem das hidrelétricas, que dependem do nível das barragens, a economia de água passou a ser fundamental. Ainda assim, a bandeira vermelha foi acionada pelas concessionárias de distribuição de energia, e a população pagou mais caro pela eletricidade. Alguns ambientalistas atentos à situação culparam o mau planejamento do uso das reservas. Houve um erro no licenciamento ambiental e provocou uma escassez de água no cotidiano para a população de toda a Zona Oeste, porque foi priorizado o uso industrial ao invés do abastecimento humano. Mas não foram apenas os hábitos da população que mudaram para garantir o abastecimento de água. Diante da escassez, os estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais, junto com a ANA, a Agência Nacional de Águas, e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, firmaram um acordo inédito para aumentar a segurança hídrica do manancial. Este acordo, estabelecendo essas vazões, garantindo a quantidade de água para que ocorram esses usos múltiplos, ele teve a anuência do Supremo Tribunal Federal. Então, aí é uma autoridade que tem que ser respeitada. Desta forma, segundo os especialistas, a população fluminense não precisa temer a transposição do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Foi estabelecido uma quantidade que não vai influir na transposição que é feita cá para o Rio Guandu, que garante o abastecimento do Rio de Janeiro. Perfeito? Da grande quantidade de pessoas do Rio de Janeiro. Ao longo do ano que passou, o volume de águas dos reservatórios foi se recuperando gradativamente. E apesar da nova queda no terceiro trimestre, em outubro as chuvas voltaram. Em dezembro, os 4 principais reservatórios do Paraíba do Sul operam com uma média acima de 15% do volume útil, bem superior aos pouco mais de 2% registrados em dezembro de 2014. Ainda assim, é preciso manter os hábitos sustentáveis, não desperdiçar a água, por exemplo. Nós estamos em situação ainda crítica e devemos manter a atenção completa para o gasto de água domiciliar. Não precisa fazer fortes racionamentos, mas temos que fazer principalmente a racionalização, evitar todo e qualquer desperdício, evitar vazamentos e não usar mangueira d'água. E com isso, espera-se poder conseguir vencer essas etapas de pouca chuva.